Tudo Azul Móvel, inaugurando com a sua primeira entrevista, jornalista Eduardo de Oliveira. Pois é, amigos, vamos começar Tudo Azul Móvel na primeira entrevista do Tudo Azul Móvel, dessa vez com o jornalista Eduardo de Oliveira. Vocês vão desculpando os pequenos problemas técnicos. É o primeiro teste que eu faço sozinho, sem o auxílio do Jeff Bastos. Mas vamos relaxar. Neuzinha, por favor, um vinho para mim, para que eu possa brindar ao nosso querido Eduardo de Oliveira, que está aqui tomando uma cervejinha. Eduardo, bom te ter aqui, amigo. Obrigado, Estou realmente vaidoso de poder tê-lo aqui na primeira entrevista do Tudo Azul Móvel, já que a intenção nossa é bater perna por aí com o Tudo Azul Móvel. Então, nós vamos para a primeira entrevista do dia aqui com o Eduardo de Oliveira. Do dia, sempre um bate-papo diferente com quem entende do assunto. Pois é, amigos, Eduardo de Oliveira. Eduardo, a intenção desse carro é realmente poder contar histórias. E tudo que eu aprendi no rádio eu devo a você no período que trabalhamos juntos lá na 650 AM, e eu sei da sua história. Eu acho que o grande exemplo de radialista e jornalista que nós temos na região, nós temos vários jornalistas e bons radialistas, mas eu trabalhei com um cara como você, que é perfeccionista em tudo que você faz. Então vamos contar história para o pessoal que nos acompanha. Você que está aí na live, pode mandar mensagem no celular 508-596-5451. Tem alguma pergunta para fazer para o Eduardo de Oliveira? Mande aqui que nós vamos fazer para o Eduardo. Eduardo, vamos voltar no tempo. Quando você chegou aos Estados Unidos da América? Olha, a primeira vez que eu vim foi em 1998. Eu vim como turista e vim visitar meus irmãos que moravam em New Hampshire. E de lá eu me apaixonei, né, por esse país, por causa da facilidade de conseguir emprego e de tudo que a gente conhece hoje aqui. A gente vai falar mais sobre isso. E aí depois eu voltei em 99 para visitar, inclusive para a formatura do meu irmão na faculdade em New Hampshire. E aí eu já sabia que eu queria vir para morar, mas eu queria vir para estudar, né? E voltei na terceira vez no ano 2000, já pensando em ficar. Indo para a área do estudo, cheguei a estudar no Rivier College em Nashua, New Hampshire, e depois na Universidade de Harvard. Estão falando aqui que o áudio está baixo? Agora sim, o retorno está melhor. Okay. Agora sim, é porque a gente baixou achando que aquela era do som do background. Então eu voltei no ano 2000, já sabendo que eu queria ficar, mas eu fui para a área de estudo e meu primeiro trabalho foi limpeza de apartamento e de condomínio. E tô desde então, né, do ano 2000. Eu cheguei aqui no dia 28 de junho do ano 2000 e já tinha a eleição correndo, que era do Bush com Gore, e eu estava fora do jornalismo, eu era publicitário no Brasil, então eu nem sonhava o que esperava. Rádio para mim não era nem sonho, Rogério. Pois é, Eduardo, nessa época, quando você veio para cá, já tinha o sonho do jornalismo? Isso é algo que estava no seu sangue como meta de vida também? Ainda não tinha o sonho de jornalismo. Eu acho que quando você liga aí o background, tira o microfone. Eu acho que está acontecendo isso. Eu não tinha esse sonho. Mas vamos lá. Olha só, quando eu morava no Brasil, eu fazia texto publicitário e tá saindo aqui. Agora voltou. Deixa assim melhor o som da nossa voz do que o background. Eu fazia texto publicitário e meio que desencantei, né, dessa área. E eu trabalhava num setor de marketing de uma empresa chamada Embeleze, existe até hoje. Cheguei a fazer texto para Xuxa, para o Raul Gil, texto de propaganda de
de revista, televisão, e também cheguei a escrever os textos que vão nos frascos do Sempre Bela, Creme, Enê, esse tipo de coisa. E tive uma experiência muito legal com o valor de mercado que é a beleza da mulher brasileira. Não só para ela própria, mas com o mercado inteiro. Você sabia, por exemplo, numa crise, a mulher não corta a parte da beleza logo de cara. Até hoje é assim. Ainda bem, né? Ainda bem ver como que a autoestima e o auto prazer, o auto se melhorar, tá em tudo na vida da mulher. E aí lá eu aprendi que muita coisa da publicidade não era verdade. Eu escrevi um shampoo que se chamava Camu Camu, que é uma frutinha da Amazônia, que tem 70 vezes mais vitamina C que a laranja. E eu fui no presidente da empresa, que eu tinha acabado de ouvir da química da empresa, que quando você abre a garrafinha de shampoo, a vitamina C evapora. Uau. Aí eu falei pra ele, olha só, mas não tá falando uma mentira? Ele falou, Eduardo, trabalhe com o que tá na cabeça das pessoas, não com o que tá na sua cabeça. Se as pessoas acreditam, é isso que vai ser. E eu ouvi aquilo entrou, claro, como funcionário eu fiquei quieto, mas aquilo não me agradou. E aí eu comecei a ver que o que eu gostava era contar a história das pessoas, né? Porque através dos produtos a gente falava um pouco do tipo da mulher que ia usar aquele produto. E aí eu comecei a ver, então eu vou cortar esse obstáculo no meio e vou falar logo sobre pessoas. E aí eu vi que era jornalismo que eu queria e vim estudar no Rivier College primeiro, depois eu estudei na Harvard, mas jornalismo para mim era o que eu queria mesmo, sem saber. Aliás, eu até me arrependi do que eu fiz na faculdade, publicidade. Hoje eu acho que eu sou mais completo nesse ramo de comunicação por causa da publicidade. Mas se eu tivesse feito jornalismo, eu seria uma outra pessoa profissionalmente falando. Talvez até nem estaria no rádio, talvez teria trabalhado em jornal brasileiro. Mas essa experiência de ter vindo fazer jornalismo e aqui nos Estados Unidos, mas enfrentando as dificuldades que nós brasileiros Sim. temos quando imigramos, ela valeu muito para a sua formação, tanto profissional como pessoal? Valeu sim, Rogério. O olhar do imigrante em relação ao que acontece com os brasileiros e com o americano de maneira geral é diferente, né? E o meu editor, por exemplo, quando eu contribuí com o Boston Globe, ele falava, você vê coisas que os repórteres americanos não veem. E eu não entendia isso. Como? O cara nasceu aqui, fala inglês muito melhor do que eu, como é que ele não vê? E aí ele falava, e ele tem família argentina, o nome do editor é David Beard, e ele falava, você vê dois mundos, eles só veem o mundo deles aqui. Como assim dois mundos? O mundo de onde você veio, né, o brasileiro, e você enxerga o americano de fora. E isso te dá uma vantagem, porque você não tem paixão em relação ao americano. Eu sempre tive um respeito tremendo pelo povo americano, porque eu acho que o que eles construíram, né, inclusive pelo sangue também na Guerra Civil, etc., eu não tenho direito de dar a menor intenção, ou a menor transparência de que eu tenho alguma parte naquilo, né? Eu, na verdade, estou desfrutando os frutos do que o povo americano fez. Então ajudou sim ser imigrante. Apesar de que eles passavam muita matéria de imigrante para mim, mas ajudou ter uma visão de fora para entender, às vezes, o que o americano não consegue entender porque ele está apaixonado pela causa. Então isso ajuda. Pois é, e acho que nós temos uma grande virtude, aliás, todo mundo que imigra, você enfrenta dificuldades que o nativo normalmente não enfrenta, né? Você vir para uma nova nação, língua diferente, cultura diferente, isso faz com que a gente passe a ter um maior entendimento do ser humano, né? A Sim. conhecer as pessoas. E isso é visível também quando você começa a descobrir o rádio. Como nasceu o Eduardo de Oliveira no rádio brasileiro aqui em Boston? Olha, o rádio tem uma coisa interessante. Eu tô sem ouvir você. Tô ouvindo você de fora. Vê aí o seu som. Porque o meu som tá melhor. Agora. Alô, alô. Agora, É engraçado que ele está agora eu tô ouvindo desconectando sem eu saber o porquê. agora eu tô ouvindo você e não tô ouvindo eu aqui. Então, peraí. Mas olha só, vamos lá. Vamos lá. Então talvez falar. Exatamente. Eu trabalhei em 2003 como editor de 2 jornais brasileiros. Na verdade, eu comecei como repórter e aí a editora, que era uma paulistana, foi embora e eu me candidatei para a vaga de editor. Foi até uma ousadia, porque eu tinha pouca experiência no jornalismo naquela época
Mas eu me candidatei para realmente aprender. E aí eu fazia 2 jornais por semana, ao todo 96 páginas por semana, e eu me joguei muito para matéria local. E aí uma das matérias eu já tinha contratado o Beto Moraes, que trabalha em rádio hoje, que Grande Beto Moraes. sempre foi um jornalista até mais experiente que eu, porque ele é mais velho também, mas com uma experiência muito boa no Brasil, e ele veio trabalhar com a gente, e aí eu pedi para fazer uma matéria sobre o Maestro Vando, que era um radialista que estava despontando na rádio, era o programa mais ouvido, que era o Vem Viver, e o curioso é que era um pastor radialista. E aí foi até, se eu não me engano, a virada de 2005 para 2006, e o Beto Moraes fez a matéria com o Maestro Vando. Eu achei muito interessante, e aí eu quis conhecer o Maestro Vando. Aí no ano de 2006 eu conheci o Maestro Vando, me apresentei para ele, morava em Nashua, New Hampshire ainda, eu morava. E nesse momento a sua participação era por telefone, né? Não, aí eu me ofereci para participar, de vez em quando. Aí eu tinha 3 empregos. Era editor de jornais, trabalhava na Verizon e também trabalhava nos museus da Harvard. Aí eu me ofereci para contribuir com o rádio. E aí no rádio eu comecei a falar as notícias de vez em quando. Só que o curioso é que em 2006 não tinha ninguém falando notícia sempre. 2006, hein? A internet já tinha começado há mais de 10 anos. A internet começou mais ou menos em 94. E aí eu comecei a contribuir e aquilo foi crescendo. E a notícia de imigração foi sempre o que chamou a atenção. Aí eu cobri na época a tentativa de reforma migratória no governo Bush, 2 vezes, 2006 e 2007. E depois eu me ofereci para ficar fixo. E aí a gente combinou um valor, né, para ele me pagar e tudo. E depois disso eu contribuí com vários programas de rádio como repórter. Contribuí para o Leandrinho, contribuí também para o Pastor Emílio, contribuí durante 2 anos para o Show da Manhã do Leandro Luiz. Então isso foi aumentando a minha participação e a importância que o jornalismo tinha na rádio, porque outros foram chegando. E aí foi em 2010 que eu comecei a vislumbrar a possibilidade de ter o meu programa. Pois é. Gente, eu estou aqui com o Eduardo de Oliveira, do Tudo Azul Móvel, a primeira entrevista que a gente faz, testando o funcionamento do Tudo Azul Móvel, e o Eduardo contando um pouquinho dessa rica história dele aqui nos Estados Unidos da América. Eduardo, eu queria saber de você, na realidade está na hora que eu mudo, né? Quando eu começo a falar, desligo o seu, não sei porquê. Mas eu queria saber de você, quando você foi para o rádio, me lembro que logo depois me tornei seu parceiro no rádio, mas era visível a sua intenção de se adaptar como radialista, Sim. né? Você andou tentando, fazendo várias tentativas de como seria o Eduardo de Oliveira através do rádio, que é um pouco diferente do Eduardo do jornal, que escreve colunas. Como foi essa mudança para o rádio? Olha, Rogério, um dos maiores desafios foi ser apresentador, né? Porque até então, antes de eu ter o meu próprio programa, eu contribuía com o Mestre Vando, às vezes 10 minutos, às vezes 15, às vezes 20 minutos, às vezes meia hora, mas eu não era responsável pelo programa, nem por apresentar e nem por falar propaganda. Então, pelo menos as 2 primeiras semanas apresentando o programa foram desastrosas, né? Com muitos erros. E aí tem a questão da mesa, que você sabe bem como é adaptar a mesa. E muita gente não sabe, a minha primeira semana eu tinha o Leandrinho do meu lado. O Leandrinho foi lá na 650 e operava a mesa para mim, me mostrando, fala, abre aqui, faz isso e tal. E eu no meio daquilo tudo, né? Então, a adaptação de jornalista-repórter, né? E aí eu quero até fazer uma distinção, porque hoje eu tive um debate no Facebook por causa disso. Nem todo jornalista precisa ser imparcial. Quem precisa ser imparcial é repórter, que faz a reportagem do jornal e da televisão, como exemplo de maneira geral. Repórter. Qual é a diferença de repórter e jornalista? Jornalista é quem se forma em jornalismo, repórter é quem faz reportagem. É a mesma coisa? Não. Jornalista âncora, é jornalista. E ele não faz a reportagem, ele apresenta a reportagem. O cara que escreve uma coluna é jornalista. Ele não é o repórter, ele não faz a reportagem. Então, desde a época do Boris Casoy, nos anos 80, que falava isso é uma vergonha, ali já tinha coluna de opinião.
Ali já era o início do que a gente vê na internet hoje. Porque o âncora não falava nada. E era regra, âncora tem que ser sério. Não pode falar nada. O Boris Casoy mudou isso e a gente vê hoje isso no jornalismo. Então, só para finalizar... Aliás, só fala. fazendo uma comparação Sim, rapidinho, sim. o Bonner, né? O Bonner ainda não se adaptou a essa questão de se tornar realmente um comentarista, né? O Bonner ainda não é o que o Boris Casoy foi, mas ele já se soltou um pouco mais, porque ele chora, né? Ele faz cara de quem não tá gostando, ele dá uma entonação diferente quando vai falar dos 465 mil mortos no Brasil. Então ele já tem um pouco. Eu acho até isso interessante porque o povo pede um pouco isso. Porque saiu da coisa de regra do jornalismo de não dar a sua perspectiva para a frieza. Hoje, por exemplo, os maiores canais de televisão do mundo, o setor de comentário é mais visto do que o setor de jornalismo. Quem começou com televisão 24 horas por dia foi a CNN. Metade da CNN é comentário. Mas é uma metade, vamos dizer, menos da metade. A Fox News já tem mais da metade de comentário. E a Fox News tem mais audiência do que a CNN. Então o público também pede o comentário. O que é parte do problema, né? Ao mesmo tempo que dar o comentário deixou a televisão mais honesta, mas deixou a televisão mais dividida. Então o público também tem parte dessa questão do jornalismo hoje. Mas, voltando ao que você falou da adaptação para o rádio, o difícil foi passear entre apresentador, homem que fala publicidade, que era para mim o meu maior desafio, e aí a minha formação de publicidade ajudou, porque eu comecei a ver qual é a verdade que eu vou passar nessa publicidade. As pessoas às vezes não sabem, mas eu já deixei de anunciar pessoas porque eu não acreditava naquilo. Aliás, eu sou testemunho disso, de vários Você vários anunciantes. Aliás, sigo essa linha hoje. Não dá para anunciar algo que você não acredita, né? Sim, tem uns 2 ou 3 aí que eu anuncio, que eu não anuncio de jeito nenhum. Já tem pergunta aqui, Rogério? Já tem pergunta. Espera aí, chegando. vamos ver, Já tem vamos ver comentário, já aqui. tem pergunta. Quem tá aqui, um abraço. Vamos aqui, olha, um bocado de gente aqui. Ivo Coelho, Carlos de Silvânia, o Carlos falando que o áudio está baixinho. Espero que tenha melhorado, Carlos. Espera aí. Espero que tenha melhorado. Eduardo Lopes, pode aumentar mais. Carla dizendo sim, o áudio melhorou do Rogério apenas. Vamos ver quando o Eduardo falar aqui. Quem mais aqui? A Bia Neves. Charles Subetil, um abraço, meu amigo. O Adair Bonfim, olha. Adair é uma figura. Uma figura sempre por aqui. Renê Vilela, lá em Salvador, na Bahia. Mais gente por aqui. O Adair, o que o Adair colocou aqui? A questão, o Eduardo é muito burrinha. Em casa, como é na rádio. Ai, ai, ai. Nós vamos perguntar ao Eduardo daqui a pouco sobre isso. Roberto Alves, meu querido Roberto, lá no Brasil. Mais gente por aqui, vamos ver. Felipe Tonon, Eduardo, Felipe comenta. Felipe Tonon diz, Eduardo é um dos principais nomes do jornalismo para a comunidade brasileira. Artigo raro. Valeu, Felipe, grande jornalista. A Carol Rosa, mais gente aqui. Bia Neves, lá em Guarajuba, na Bahia. Muito bom tê-los aqui no Tudo Azul Móvel. Mas, seguindo, Eduardo, a sua adaptação ao rádio, eu tenho uma curiosidade muito grande, porque me lembro que você testava maneiras de falar como comentarista, não como comentarista, mas como radialista, como apresentador, fazia vários testes, e você foi pegando uma veia também da polêmica. Aliás, isso te trouxe muito destaque, mas, ao mesmo tempo que isso te projetou, isso trouxe muitos problemas. As pessoas te agrediam muito e de uma maneira estúpida, inclusive. Eu cansei de verificar isso, mas você insistiu nessa questão, mas depois achou um ponto de equilíbrio em relação às polêmicas. Como foi essa fase mais dura do Eduardo de Oliveira e depois a adaptação para continuar falando a verdade, a sua verdade, sem ir para o bate-boca desagradável
com o ouvinte? Olha, o Rogério é testemunha disso. No começo, porque o Rogério entrou com a gente em 2012. Eu comecei o A Hora da Notícia em 2011 e o Rogério entrou no início do verão de 2012, então eu não estava ainda com muita experiência. Eu comecei no dia 31 de outubro de 2011 como apresentador, lembro até hoje. O programa se chamava Vem Viver a Hora da Notícia, né? Porque era junto do Vem Viver. Você viu a minha adaptação, porque como o trabalho é ao vivo, não tinha nem Facebook ainda, não tinha o nosso programa no Facebook, né? A rede social já existia. Como é ao vivo, tudo que a gente sente e expõe vai para o ar. E os erros também. Então, eu me descobri um perfeccionista, né? Que é uma característica do meu pai, eu achava que eu não era. Mas quando você está sob pressão, aquilo aflora. Você vê agora o exemplo, só para o pessoal entender do BBB que eles falam, né? Do Big Brother Brasil, do 24 horas sendo filmado, aquilo aflora coisas em você. E o ao vivo me deixava tenso. E muitas vezes a calma que eu tinha que ter para responder alguém que me provocava, eu não tinha, no começo, né? Porque eu estava preocupado com 1000 coisas. Você me ajudou nisso, falando algumas coisas, e eu comecei a perceber que o que é mais importante? O que eu sinto do que aquela pessoa falou? Ou mais importante, continuar o programa no mesmo ritmo? Qual seria a melhor resposta para essa pessoa sem desrespeitá-la? A melhor resposta é continuar fazendo um bom programa sem perder a calma, ou a melhor resposta é largar tudo e respondê-la. Quer dizer, eu respondendo, será que eu estou dando respeito? E aos outros que vão perder um pouco da calma, do ritmo do programa, será que não é desrespeito também? Então a gente vai aprendendo, né? Obviamente que o nosso mundo de audiência é muito menor do que, por exemplo, uma Globo no Brasil, um SBT e tal. Então a gente pode fazer essas adaptações no ar. Então eu tive que aprender na marra que nem sempre responder é a melhor opção, até porque existe uma ordem de prioridade. A prioridade é manter o programa no ar. E outra coisa que isso me fez ver, Rogério, que às vezes a crise, ela não traz só coisa ruim, né? Ela começa a te mostrar outras coisas que precisa. Uma coisa que eu comecei a perceber que tem de genialidade, o Jô Soares já falava, o humor é uma forma de inteligência. O humor tem que estar presente em tudo quanto é programa. De alguma forma, pode ser uma frase, uma coisinha, um comentário, porque o humor é que nos nivela. Todo mundo gosta de humor. Por isso que o programa do Leandrinho também é tão ouvido. E quebra, né? Aliás, só você está me ouvindo agora? Ou não? Não tô Continua ouvindo, não me ouvindo. Eu acho que tem a questão do microfone. Você solta para você e depois para mim. Vamos lá então. Pra você agora. Vamos lá. É porque eu achei que eu tinha resolvido o problema. Mas essa questão é interessante e acho que você sempre teve uma característica de muito perfeccionista com tudo que você fazia e faz. E a grande questão era dominar os seus nervos na hora que as coisas saíam fora do programado. Mas também é perceptível como você evoluiu nessa questão. Primeiro que você dava uma dinâmica, e dá uma dinâmica no seu programa impressionante. Quer dizer, você não perde nenhum segundo do seu programa em nada. Tem os anunciantes, que nós precisamos dele, né? Não tem como fazer o rádio sem anunciante, mas não pode perder o conteúdo e você nunca perdeu. O que fez o Eduardo de Oliveira realmente hoje entender que esse bate-boca com o ouvinte e aquele ouvinte que às vezes fazia questão de puxar a sua língua, aprendeu a te conhecer e aprendeu a maneira de te irritar, né? E te tirar do sério. Muitos faziam isso. Sim. Como você começou a entender, eu vou chamar isso de jogo, e poder pontuar com mais tranquilidade tudo que você faz hoje no rádio? Olha, Rogério, uma das regras básicas do jornalismo é não assuma o que você não sabe, né? Então, se você sai para fazer uma reportagem, não vai pensando assim, eu vou buscar essa resposta. Não, vai buscar a história, e a história ela se constrói com as perguntas que você faz, não tem um caminho. Estou falando isso para dizer o seguinte, muitas vezes aquele cara que me provocava, eu pensava, deve ser aquele cara
da Telex Free, que não gostava que eu falava contra a pirâmide, ou deve ser aquele cara tal coisa, ou deve ser um flamenguista, ou deve ser isso. E eu assumia coisas e respondia em relação àquilo que eu assumi. E na maioria das vezes não é nada disso. E mesmo que fosse, isso não é forma de basear uma resposta passional, quer dizer, você está respondendo à emoção. Aí eu comecei a perceber o seguinte, respira fundo, vai pra frente que o show tem que continuar. Você me ajudou muito nisso. Tem coisas de bastidores, por exemplo, que a gente, por exemplo, eu tive crise com ex-patrões, que na verdade não era nem patrão, porque a gente pagava rádio. Você me ajudou, né, a ver, não é assim e tal. Então, assim, a gente vai crescendo, né, nessa vida, né? E tem que ter humildade para dizer o seguinte, olha, eu não era bom nisso, eu aprendi. E, hoje em dia, com a minha filha, agora aprendendo muita coisa de perspectiva, de paciência, de que o tempo não é corrido porque o programa é corrido. O programa é 1 hora do meu dia. Minha vida não é o programa. Né? E a Estela está me mostrando isso com as coisinhas dela. Engraçado, Rogério, que ela sai correndo, só para falar de coisa de tempo, de perspectiva, ela corre o tempo todo. Quando eu dou a mão para ela e falo assim, vem com o papai aqui, ela encaixa a mãozinha dela assim e anda mais devagar. Parece que ela quer... O lento agora é você, né, Eduardo? Parece que ela quer curtir aquele momento andando. Eu não entendo, até falei pra Jéssica isso hoje. Então, com outras pessoas tão pequenas, de idades, de experiência como a Estela, a gente aprende também que o ritmo da vida não sou eu que dou. Ele existe, né? Então, no jornalismo é assim, você tem que fazer escolhas do que vai falar, porque o tempo não dá pra falar tudo. E o que informa mais? Aí tem sempre na cabeça de alguém que está preocupado em fazer um trabalho bom o que as pessoas querem ouvir e o que as pessoas precisam ouvir. Quem é você para falar o que elas precisam ouvir? Bota o pé no chão, sai do salto, não fica com esse negócio de metido, de que você sabe o que é melhor, não. Porque, na verdade, quando a gente começa a decidir o que a pessoa quer, você perdeu o contato com a realidade. Entendeu? É isso aí. Gente, eu estou conversando aqui com Eduardo de Oliveira, grande jornalista no Tudo Azul Móvel. Aliás, vamos brindar novamente, Eduardo, apesar das coisas ainda não estarem funcionando 100% aqui no Tudo Azul Móvel. Aqui, ó. Eu queria dar uma quebrada agora, já que você falou de humor. Gostaria que você trouxesse para aqueles que estão nos acompanhando no Facebook, nessa live, qual a maior gafe que o jornalista Eduardo de Oliveira já cometeu no rádio ou em alguma entrevista no seu trabalho de jornalista? Rapaz, assim de cabeça, tem coisas que acontecem no dia a dia, de câmera cair, essas coisas, ou falar alguma coisa errada. Hoje mesmo eu cheguei na rádio e apressado para escrever, para colocar no ar. Cheguei até mais cedo, cheguei 20 minutos mais cedo. Em vez de escrever JBS, escrevi JBL, né? Do frigorífico. Do frigorífico. E aí os ouvintes me corrigindo. Eu falei, não, mas se eu falei JBL, eu falei errado. Aí eu vi que o texto estava JBL. Então eu escrevi errado. Aí fui lá e corrigi. Tem coisas que a gente fala, por exemplo, confunde algum convidado e faz uma pergunta como se fosse para outro. Mas eu aprendi, Rogério, que tem um jornalista que já faleceu, que se chama Tim Russert. Ele foi, durante várias décadas, o apresentador do Meet the Press, que é o programa mais sério de política americana que vai ao ar domingo de manhã. E o Tim Russert falava o seguinte, não tem ninguém melhor do que ninguém, tem gente que trabalha mais do que alguém. Então, assim, sabe aquela coisa de 70% de respiração e respiração e 10% de inspiração? É isso, quem trabalha duro, se prepara, isso passa para o outro. O ouvinte sabe quando o seu trabalho não é preparado. Sabe? Por isso que 10 minutos antes do programa eu não atendo o telefone, porque eu estou vendo o que eu já botei no roteiro, se aquilo está certo, e também se tem coisa nova, né? Se tem coisa que, olha, isso aqui já ficou velho, não dá. O ciclo da notícia hoje é muito, muito rápido. Então, ter humildade, né? De você chegar no ar e, quando você errar, reconhecer. Não tente enganar ninguém, porque as pessoas vão perceber. Mais enganado fica você de que você enganou outra. Tá todo mundo vendo. Pois é, você tocou num ponto realmente muito interessante, Eduardo. Tá faltando seu microfone. Você abriu lá? O meu microfone, você está me ouvindo? Não estou ouvindo. Eu estou me ouvindo ainda, você não tirou eu ainda daí. Eu não sei o que aconteceu aqui, vamos tentar voltar
para a mesa entrou uma outra programação. Vamos ver aqui o que eu vou fazer aqui, Eduardo. Este não é. Vamos ver se eu consigo me localizar de novo na mesa. Aí, Aqui, essa aí. agora sim. Mesa Bom, é a primeira, então, lá. vamos lá. Bom, Tem perguntas aqui, você, Pode falar. você tocou num ponto importante que serve, inclusive, nesse bate-papo para transmitir para as pessoas. Tudo é possível, né? Desde que a gente realmente se dedique, que a gente faça com que tudo que a gente abraça, faça com muita garra, com Sim. muita vontade. É possível sempre se sobressair trabalhando, produzindo. Mas eu queria voltar na sua vida, Eduardo, porque a parte depois que nasceu a Estelinha, que você teve uma separação com a nossa querida Luciana, que Sim. também hoje você dá um exemplo muito legal de boa convivência com uma ex-mulher, com uma ex-esposa. Inclusive, Luciana continua trabalhando com você até hoje, isso é muito legal. Do mesmo lado, a gente vê a Jéssica, uma mulher que entende esse processo, porque se não entendesse, não seria possível, né, manter essa relação. Mas aí veio a Estelinha. A Estelinha é realmente uma virada de página na vida do Eduardo de Oliveira? Com certeza. A Estela foi planejada, foi pensada, inclusive de muita conversa, depois que eu conheci a mãe dela, Jéssica. A mãe dela tem um outro filho lá do Brasil, de outro casamento, que tem 18 anos. E quando quando a Jéssica ficou grávida, que era uma coisa que eu queria muito, de ter um filho, eu já pensei que a minha vida ia mudar. Inclusive, você deve saber disso há muito tempo, né, mais do que eu, dá uma insegurança um pouco, né, de alguém depender de você e tudo. E ao mesmo tempo caem algumas fichas de coisas do passado que você não via, como por exemplo o tamanho do amor dos seus pais, dos meus pais em relação a tudo que eu representava e as coisas que eu causei contra eles ou que meus irmãos causaram. Eu até, por sorte, por ser o quarto irmão de uma família de 4 irmãos, eu pude aprender com erros dos meus irmãos e acertos também, né? E eu tentava não cometer os mesmos erros. Quando a Estela nasceu, deu uma sensação de impotência e superpotência ao mesmo tempo, porque eu fui a primeira pessoa que pegou ela no colo, levei ela pro quarto, ela quietinha ali me olhando, já bem cabeluda, e eu pensando, meu Deus, como é que vai ser minha vida agora? E aí bate assim uma coisa, eu sou estável, tenho emprego, gosto do que eu faço. Imagina aquele pai que tem um filho que não tem emprego, ou que tem um país com um futuro incerto, ou uma carreira que não dá certo. Imagina a insegurança que aquela pessoa sente. Então eu me compadecia naquilo ali de sentir que eu teria até que me melhorar como pessoa para poder corresponder ao que eu acho que ela deve ter de exemplo, assim. E cada coisa que ela vai mostrando que sabe, cada barreira, cada coisinha, a gente vai vendo como o ser humano é valioso em cada mínimo detalhe. E como o amor de pai e mãe é que norteia esse ser humano. E eu não estou dizendo que no futuro ela não possa dar problema como adolescente e tal. Pode, mas plantar a semente de mostrar aquilo tudo que você aprendeu de maneira paciente, porque quando você tem um bebê em casa, as reações do bebê não pode ser o padrão do que a gente vai usar para reagir, né? Ela é um bebê, não sabe nada ainda. Então faz a gente repensar muita coisa, como eu falei agora há pouco, essa coisa do ritmo, né? Tudo corrido. Então, com certeza, o nascimento dela virou uma página nova, de um pouco de susto para mim, mas ao mesmo tempo de esperança. E eu tava querendo ser pai, porque daqui a pouco eu vou ter 50 anos, 60 anos, não sou pai ainda. Quer dizer, eu quero acompanhar a vida da minha filha de maneira a compreender o que está acontecendo, sem a saúde ou a falta de saúde me atrapalhar. Tem pergunta aqui. Então vamos ver. O que tem aí, Eduardo? Vamos ver a pergunta aqui, ó. Pergunta da Marcela. Espera aí, vamos lá. Pergunta da Marcela. Eduardo, o jornalismo te faz ficar ligado o tempo todo? Você em algum momento desliga o celular durante o dia ou é impossível se desconectar? Olha, antes de responder, essa é uma excelente
pergunta, e eu acrescento nessa pergunta da Marcela, como entra a Estela nessa questão? Porque você sempre foi um cara antenado 24 horas, né? Aliás, era mais fácil, em alguns momentos, conversar com você através do celular do que pessoalmente. Como está o Eduardo nesse caso aí? Em casa, em relação ao quê? Falta de A tempo? pergunta. Ok. Bom, eu fico ligado o tempo todo porque com o jornalismo, qualquer momento pode acontecer alguma coisa. E é interessante como a importância de um fato muda a vida das pessoas, né? Você vê que a televisão, o rádio, qualquer veículo tem aquelas 24 horas para preencher. Algumas televisões têm menos do que 24 horas. E, por exemplo, morreu um Bin Laden que está lá do outro lado, mudou tudo, né? Ou aconteceu um 11 de setembro, muda tudo. Brumadinho, muda tudo. Então, esse tipo de fato me fascina, de tomar a atenção da vida das pessoas. Basicamente é tomar um pouco do que é o tempo de cada pessoa. Esse é o poder do jornalismo sério. Todo mundo muda, muda o seu hábito com uma notícia forte. Eu, para responder, outro dia eu fui perceber que o meu celular me disse que a minha média de olhar para o celular 8 horas por dia. 8 horas. Eu pensei, caramba, 8 horas é um dia de trabalho. Como é que pode ser? Aí eu fiquei pensando, então é 1 hora de manhã, porque é 1 hora no programa de manhã, 1 hora no programa da tarde. Ali já são 2 horas. E aí de manhã mais um pouco, à tarde mais um pouco e à noite mais um pouco. Quer dizer, tá demais. Por isso que em 7 anos de jornalismo eu tive que usar óculos. Por causa das telas, né? E hoje em dia eu nem preciso usar computador, que o computador está na mão. Então, a tela já está na mão também. Então, eu estou o tempo todo ligado. Às vezes eu me forço a desligar, vendo uma série ou uma coisa diferente. Sempre converso com a minha esposa em casa, sempre pergunto a opinião da Jéssica sobre os assuntos. Mas eu continuo ainda com o hábito de estar muito ligado. E eu, Rogério, você viu isso também quando você trabalhou comigo durante 6, 7 anos. Eu preciso de férias. O meu trabalho não é físico, mas o meu Mental, né? cansaço é mental. Eu fico cansado, eu fico irritado, eu fico impaciente. E aí não flui tão bem. Não estou falando da apresentação do programa. Não flui a pauta, a reunião, a paciência de fazer, o humor. Então eu preciso sim de descansar e por isso eu preciso diminuir essa média diária de tela de 8 horas e meia. Pois é, Eduardo de Oliveira. Aliás, tem mais pergunta aí, Neuzinho? Tem mais pergunta? Vamos lá, Eduardo. Tem mais pergunta Tem aí no mais seu pergunta? O Anthony celular. Baixo está falando. A JBL é a marca de som Bluetooth, rapaz. Eu sei, rapaz. Eu sei. Deixa eu ver aqui, tem mais perguntas chegando. O Renê Vilela está dizendo: o bom do programa do Eduardo é o foco em cima da notícia de imigração e política americana. Esse cara é bom demais. Obrigado, meu amigo. Obrigado mesmo. Qual é o seu maior desafio na rádio hoje? A pergunta do Eduardo Lopes. Olha, Boa pergunta. meu maior desafio é continuar motivado. Eu gosto quando eu termino o programa e falo assim, esse foi bom. E não é todo dia que eu penso isso. Esse foi bom, esse mexeu com o povo e ao mesmo tempo ensinou alguma coisa. E tem ideias tão simples, Rogério, que mexe com a vida da pessoa. Por exemplo, eu tenho um quadro agora que em breve vai acabar, eu até espero que acabe, porque isso representa muito, que se chama Vacina Local. Desde o começo da pandemia eu pensei, vou ter um quadro de vacina. Nem sabia se ia sair a vacina, quando. E aí, como é que vai ser chamar a vacina? Aliás, eu tenho 2 quadros, só que eu só uso um. Eu tenho vacina local e vacina global, que era para falar das vacinas no mundo. Só que esse vacina local se provou muito útil. Cada vez que as pessoas falam para mim, obrigado, fui lá tomar a vacina porque você falou, para mim é uma alegria naquele dia, porque é uma ajuda prática. Quer ver outra ajuda prática? É uma coisa muito simples, classificado. Alguém conseguiu um emprego porque eu falei? Alguém vai ter dinheiro para pagar o pão de todo dia porque eu simplesmente usei 10 segundos. Entendeu? E eu não criticava os programas que faziam classificado direto, não. Isso ajuda o povo. Claro que como eu sou jornalista do Foco a Notícia, a gente muda um pouco isso, mas eu gosto das coisas simples, bem feitas, entendeu? Pois é, Eduardo de Oliveira, eu queria, nós falamos da Estelinha, e a gente sabe que quem tem filho, realmente a gente passa a ser espelho dos filhos, né? Nós temos que melhorar como pessoas, talvez seja realmente a parte mais importante de ter filho, que é ter que melhorar, que ter que crescer, porque você passa a ser exemplo dos seus filhos. O que você
considera que foi mais importante na sua mudança de vida em função da chegada da Estelinha? Na mudança de vida, eu acho que é um pouco a paciência. Eu acho que é um pouco rever coisas que eu achava. Pensar que se ela está naquele momento da vida dela que eu já passei e todo mundo passou, uma pessoa mais jovem que é um ouvinte pode estar em outro momento. Ou entender aquele primo lá do Brasil que pensa diferente de mim. Ou entender que cada um vem daquilo que aprendeu. Por exemplo, eu não posso cobrar o mesmo posicionamento de alguém que veio de um local rural e o mesmo posicionamento de alguém que veio de uma cidade. Que não quer dizer que um é melhor do que o outro, mas o que a pessoa viveu, leu, aprendeu, faz o que ela pensa. E não quer dizer que está certo ou errado. Então é entender que o passado da pessoa, que eu não tenho nenhum controle, aliás, eu não tenho nem do meu, faz ela pensar diferente. E talvez ela pense diferente de mim nesse ponto, mas em vários outros pontos ela pensa igual. E pensar diferente não quer dizer ser melhor ou pior. Eu faço muita autocrítica, Rogério, porque eu penso assim, não, eu acho que eu sou um cara tolerante, que eu faço enquete todos os dias, 2 vezes por dia. Mas isso não quer dizer muita coisa. Não quer dizer que eu consigo ouvir até aquele ponto que você lançou antes, a opinião contrária e deixar passar. Eu leio todos. Todos que me mandar eu leio. A não ser que seja xingando a mãe do outro ou palavrão, aí eu não leio. Mas mesmo assim, de vez em quando você lê, porque quando você vai ver, já passou, Sim, né? isso. Isso acontece muito em Tem programa ao vivo. Eduardo, olha, eu tenho vários assuntos que eu gostaria de falar com você, mas valeu a entrevista para um teste. É engraçado que o Jeff Bastos, nós testamos, fizemos tudo, funcionou maravilhosamente bem quando ele estava junto. Aí, aí, na primeira entrevista sem ele, nós tivemos uma série de dificuldades, mas nós vamos marcar uma nova aí sim para gravar, para editar, para publicar no YouTube. Eu queria te agradecer muito e quando te falei no início da entrevista que aprendi muito com você, porque é interessante, a minha vida não tinha nada a ver com comunicação. Realmente eu caí de uma hora para outra no seu programa, num convite que você me fez, te auxiliei por muito tempo e depois fui aprendendo a gostar e tentando, principalmente, como eu não tenho a formação de jornalista, eu me assessoro com bons jornalistas. Eu tenho o Felipe Tonon, a jornalista Bia Neves, o Wellington Campos, que te auxilia também, e tento melhorar como apresentador de programa e agora entrando nessa área de poder contar histórias pelos Estados Unidos da América. A ideia realmente é trazer, e nós temos muitas histórias super interessantes. Esses dias eu descobri uma senhorinha de 85 anos aqui no centro de Framingham, que trabalha até hoje vendendo cocada, faz cocada, e ela junto com a irmã dela, que são gêmeas, rodam a cidade de Framingham vendendo cocada, e detalhe, são diabetes, elas têm a diabetes. Uau. E então essas histórias realmente são muito ricas e a comunidade brasileira tem muita história, é o que eu quero fazer, além de rodar toda a região, rodar os Estados Unidos da América. Tem pergunta aqui? Então vamos lá, Eduardo. O povo não quer acabar, não. O povo não quer acabar, não. Tem aqui um comentário que eu vou responder, mas não no sentido do que a gente já falou, mas é no sentido de explicar e até dizer por que nós não somos isso. Tá falando aqui, 2 comunistas. Olha só. Comunismo era lá atrás. Nos chamando de comunista. Era lá atrás, quando tinha a Rússia, a União Soviética e tal. Não tem como eu e o Rogério sermos comunistas porque nós somos pagos por patrocinadores, que são capitalistas e que nós divulgamos como empresas livres que são. E nós somos empresários da comunicação, então não tem como a gente ser comunista. Mesmo que fôssemos, isso é um lado ideológico diferente, talvez, do que essa pessoa pensa, mas assim, não quer dizer que sejam pessoas ruins. Por exemplo, tem partido comunista em Portugal
que não é comunista, é partido que traz causas sociais. Então, às vezes as pessoas confundem um pouco do que é ser comunista e jogam isso como fosse você é uma péssima pessoa. Primeiro que eu não sou, né? Porque a gente não é realmente, porque a gente vive do capitalismo, então não é. Então é só para esclarecer, porque às vezes acham que é a maior ofensa e não está ofendendo, mas também não está acertando porque a gente não é. Só isso. Aliás, esse assunto é interessante e mais na frente nós vamos falar Sim. de política, porque Tem pergunta. a gente tem um momento realmente muito radicalizado hoje, né? Sim. Principalmente em relação agora a esse momento à política brasileira. Você tem uma direita radical, uma esquerda muito radical, representada pelo ex-presidente Lula, e eu acho, e foi bom esse rapaz tocar na questão de comunista, que uma coisa é você debater e ter opiniões. Acho que a gente tem que exercitar o direito de opinar e falar o que nós acharmos sem desmerecer a opinião dos outros. E uma coisa interessante que quando a gente traz notícias, não necessariamente elas representam o que nós pensamos, né? Já me chamaram de PT, já me chamaram de Bolsonaro, né? Então, a gente percebe que as pessoas confundem as notícias. Há pouco tempo atrás, nós colocamos uma pesquisa da Datafolha no Tudo Azul, falando da liderança que o Lula teria segundo aquela pesquisa. E as pessoas começaram a me taxar como um cara que defende o ex-presidente Lula, né? E, na realidade, eu tenho posições bem claras em relação a isso. Eu não sou o ex-presidente Lula, acho que ele realmente não fez um governo, principalmente a questão que envolveu a Lava Jato, o mensalão lá atrás. Eu acho que ele é realmente alguém que hoje não seria benéfico para o país, mas também acho que a direita radical, com o presidente Jair Bolsonaro, hoje não representa o melhor que poderíamos ter no Brasil. Eu fico na torcida em relação à política que apareça uma terceira via de alguém realmente preparado para governar o Brasil, e não é fácil, porque a gente tem todo um processo muito complicado e errado no Brasil, mas é importante, e vai para o nosso ouvinte, dizer que a gente tem que achar o equilíbrio de abrir essas conversas, inclusive uma hora ele participar com a gente, Claro. dar as opiniões dele, mas sem nada radical de ofender as pessoas. Aliás, me chamar de comunista não me ofende, como acho também não te ofende. Olha só, tem uma pergunta aqui da Cristina Roland Mackenzie. Ô, Cristina, eu queria saber também o que é esse M aí no seu nome, né? Se é Maria, se é Mary. Eu já perguntei isso na rádio. Manda para mim aqui também, Cristina. M. Cristina Roland Mackenzie. Gostaria de saber quantos anos o Eduardo está nos Estados Unidos. Eu estou aqui há 21 anos, né? Desde 28 de junho de 2000, do ano 2000. E eu vim 2 vezes antes, 98 e 99. Teve alguém que perguntou para mim qual é o maior jornalista brasileiro na sua visão. Eu não vejo um só, eu vejo características de alguns. Eu gosto do trabalho de apuração do Caco Barcelos. Gosto também daquele, me falha a memória o primeiro nome, o Mitre, que faz comentário na Band, se eu não me engano. Gostava do Ricardo Boechat, da maneira que ele falava. Não era concordante com tudo que ele falava, mas gostava. Gosto de algumas maneiras de condução do Pedro Bial. Não concordo em tudo que ele fala, mas a maneira de conduzir de uma maneira leve eu gosto. Mas quem? Tem vários. Eu não consigo ver um que representa todos. Eu acho que são estilos diferentes. E esses caras a gente vai aprendendo com eles, né? Sim, todos. Todos eles a gente vai aprendendo. Tem mais gente, tem gente no SBT, na Record, que eu gosto também. Agora vai falhar a memória. Pois é. Neuzinha, mais alguma pergunta para a gente fechar a entrevista com Eduardo de Oliveira? Não, acho que agora vocês podem agradecer. Pois é, nós vamos agradecer a você que acompanhou a live aqui com Eduardo de Oliveira. Desculpe as falhas técnicas que a gente vai tentar aqui consertá-las.
Vamos trazer o Eduardo mais vezes para podermos realmente tirar desse grande jornalista muita coisa que ele tem para dizer para a comunidade. E a ideia desse Tudo Azul Móvel é ficar livre daquela questão de horário que nós temos em rádio, né? Tudo muito corrido, com anunciantes. E aqui a gente pode conversar de uma forma livre e falar de qualquer assunto de forma bem livre. Eduardo, queria muito te agradecer por hoje. Muito obrigado, amigo. É um orgulho te ter aqui como o primeiro entrevistado do Tudo Azul Móvel. Obrigado, Rogério. Eu estou muito honrado. Quero dizer até de maneira mais brincalhona que todo mundo que sentar aqui saiba que eu fui o primeiro, né? Estou honrado com isso, porque eu sei que esse carro vai passar por muitos lugares. Eu amei essa ideia desde a primeira vez que você me falou, porque essa ideia tira a base da rádio como central de tudo, e essa ideia é uma adaptação melhorada até do carro da rádio do Insuperável, do carro que a 650 teve e tal. Só que essa ideia é um carro viajante. E o rádio faz as ideias viajarem. Esse carro ir atrás de onde está uma boa ideia, uma boa história. Espero que vocês também possam trazer americanos aqui também, com a ajuda das pessoas. Possa trazer gente de outros países que esteja vivendo a mesma realidade que a gente. Porque às vezes a gente, Rogério, pensa que só o brasileiro passa por isso. E eu, quando eu fui repórter de saúde da UMass, eu vi que os chineses passam a mesma coisa, os haitianos a mesma coisa e vários outros povos. Então, ampliar os horizontes, não só de fronteiras, mas de temas e de povos, né? Porque esse carro tem um potencial muito grande de levar informação para a nossa gente. E é mais um ganho para a nossa comunidade, porque, pensa bem, nós somos um povo tão criativo, né? Tão inteligente, ao mesmo tempo tão brigador para fazer dar certo, né? Por que nós não temos 5 rádios que tem em Massachusetts? Por que não tem na Flórida ainda? Por que não tem na Carolina do Sul ainda? É por causa do povo. O povo que está aqui é brigador. O número do povo, o povo mineiro, o povo goiano que veio primeiro, esse povo é brigador e fez dar certo. Então, parabéns pela ideia. Eu sou um admirador dessa ideia. Obrigado, Eduardo. Obrigado a vocês que acompanharam o Tudo Azul Móvel hoje com Eduardo de Oliveira, esse grande jornalista. E a gente vai voltar, vamos viajar muito com Tudo Azul Móvel. Até a próxima. Oi, gente, eu estou aqui com o Eduardo de Oliveira, Tudo Azul Móvel, a primeira entrevista do Tudo Azul Móvel, não podia ser diferente, ser com o Eduardo de Oliveira. Amigo, queria te agradecer. Eu que agradeço muito pela sua presença, a entrevista foi ótima. Mas antes de você ir embora, vamos tomar uma saideira lá dentro? Vamos, cervejinha. Cervejinha? Então vai, eu te acompanho. Então até uma próxima. Obrigado.